Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 21 de novembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos, do livro Vida e Sexo, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Em Torno do Sexo. E traz a seguinte questão do Livro dos Espíritos. Pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Item número 201 de O Livro dos Espíritos. E Emmanuel esclarece: ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela, no plano físico, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, às quais devemos, na Terra, um instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações para mais uma noite de estudo no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, na rua Vitor Meireles, 271, no bairro do Riachuelo. E hoje, sexta-feira, a casa de Abel Sebastião de Almeida
tem o estudo em torno do livro dos Espíritos. E nos coube, eu, Maria Aniette, estudar o capítulo 4 do livro dos Espíritos, Pluralidades das Existências, e precisamente as questões 200 a 202, que fala sexo nos espíritos. Então, vamos ler uma página antes do livro Vida, Evangelho e Vida, psicografado no lar de Teresa, em Copacabana, pela médium Brunilde do Espírito Santo. E o diz assim para nós. É a lição 31. Por respeito à vida. E temos este tesouro em vaso de barro. Paulo, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E o Espírito Aurélio diz assim: nunca será demasiado lembrar a importância de nosso corpo físico frágil, o bastante para revelar sua dependência às leis que regem a vida e suficientemente forte para abrigar o espírito imortal, portador de uma bagagem diversificada, a se projetar sobre ele, exigindo-lhe correspondência perfeita para a execução de suas determinantes evolutivas. Época houve em que macerá-lo constituía dever para a conquista de virtudes, isolá-los nas necessidades naturais impostas pela natureza era caminho de purificação. O desequilíbrio de ontem se projeta nos dias de hoje, quando o homem tornou-se de senhor do corpo, com direito de lutar por sua sobrevivência, em escravo dele, dominando pela ânsia de usufruir todos os prazeres que seus sentidos despertos lhe oferecem. A doutrina espírita, no entanto, revela a verdadeira função do corpo no contexto evolutivo do homem. Nem a maceração, nem o endeusamento, e sim o uso equilibrado de todas as suas funções, para que o espírito consiga atravessar o mar encapelado da existência física, tomando como barco devidamente equipado, mas dirigido pela força e discernimento da mente, classificada até que alcance o ponto onde deverá ancorar depois de cumprido a travessia. Mais do que qualquer outra criatura, o espírita conduzirá esse barco com segurança e sabedoria, justamente porque sabe o quanto custa aguardar a ocasião propícia para mantê-lo sob sua direção, o quanto ele representa em conquista para a vida eterna, o que significa tomá-lo sobre sua tutela, zelando por ele como inalienável patrimônio que deverá devolver às mãos do Criador depois de usá-lo dignamente. Olhai o vosso corpo como dádiva sagrada. Zelai por ele com carinho e respeito. Amai sem torná-lo um Deus diante do qual vos curveis, submisso pelo medo de perdê-lo. Ele deverá ser para vós o servidor constante, do qual não prescindireis em vossa marcha ascensional. Poupai dos vícios que o deterioram, e por meio dele, vosso espírito alcançará, por fim, as oportunidades de crescimento que não podeis desperdiçar. Seja ele a lanterna que se erga, guardando o óleo
precioso da vida física, com o qual acendereis a luz espiritual que brilhará para sempre. Aurélio, 1993. E aí nós vamos estudar este capítulo 4, que fala sobre espíritos têm sexo. Esse capítulo tem 9 subtítulos, né? Títulos que foi colocado em estudo aqui, nesse livro dos Espíritos, que será a condição do corpo físico. As condições são os mesmos. Espírito reproduz, aí a gente pergunta, espírito reproduz espírito? Nasce espiritinhos? Nós fazemos espírito? Será que na condição de espírito, sem esse voltório, diante da vida, quando chegamos através das reencarnações, será que espírito reproduz espíritos e reproduzimos espiritinhos? Há necessidade de fazer uma reflexão em relação a isso, antes de adentrarmos nas questões. Que a mensagem está sendo levada ao espírito imortal. É fundamentalmente esta, sendo levado ao espírito imortal, que o corpo da vida física nos leva a realizar quando aqui chegamos na encarnação, almas para reproduzir. Qual é a função do sexo? Já paramos para pensar nisso? Qual é a função do sexo? Quando encarnados, que sentimentos sentimos um pelo outro, ao olharmos um no olho do outro? Qual é o sentimento que temos, que desperta em nós? O sentimento de uma atração, que é o magnetismo, de que somos portadores dessa atração. Existe a união de dois seres que se complementam para dar um sentido neste ambiente. Ambiente este do qual nós vamos fazer parte material, onde os fatores destas duas criaturas, dentro da programação divina, se receber corpos, espíritos que vieram também fazer a sua caminhada para o progresso. Esse é o grande sentido nos corpos físicos, no sexo, porque relativamente, como dissemos a Kardec, há uma diferença dos corpos físicos para os corpos espirituais. Esse corpo, que é o perispírito, ele envolve esse corpo, constituído do próprio fluido, Há uma diferença muito grande entre os sentimentos que existem entre o espírito e o homem. O espírito, como espírito desencarnado, ele tem um sentimento. O homem, que são os seres encarnados, tem outro sentimento. Então, nós, ao falar de amor, que muitas vezes se fala de amor, né? E ao falar de amor, daquilo que está na alma, é aquele sentimento que temos um pelo outro. Fazer amor, como se dizem, né? Que vai se fazer amor. Ninguém faz amor. O único que fez amor foi Deus. Nós fazemos sexo. É uma força que eu vou fazer enquanto uma força que dentro de um prazer vou fazer enquanto me sinto, né? Dentro desse prazer, para depois que eu possa refazer essa vontade, existe
a questão do descartar. É aquele, no momento que nós estamos vendo, que é o ficar. Então, o que vamos, nós dois de hoje, descarte, companheiros ou a companheira. Utilizou, não quer mais, cada um vai para o seu lado. Então, nesse momento, vamos parar para pensar na condição nossa de mulheres, que antigamente, no passado, nem alma nós tínhamos, nem pensávamos, nós não tínhamos nem o direito de votar. E aí, com essa colocação, nós vamos buscar em Kardec, no livro, na Revista Espírita, de 1866, quando Kardec vai trazer para nós a condição de mulher. Olha o que é que ele diz aqui para nós. É a Revista Espírita de 1866. Faz uma pergunta. As mulheres têm alma? E aí, ele vai falando mais adiante, mas a gente pega daqui. O preconceito da sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, cujo nome não nos vem à memória, isso é Kardec, trazendo para nós. Assim definia a mulher, instrumento de prazer do homem, definição mais muçulmana que cristã. Desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Durante muito tempo, elas aceitaram essa submissão como uma coisa natural, tão poderosa. É a força do hábito. Dá-se o mesmo com os que, votados à servidão de pai a filhos, acaba por se julgar de natureza diversa da dos seus senhores. E ele segue mais, Kardec traz mais para nós. Não obstante, o progresso das luzes resgatou a mulher, na opinião, muitas vezes. Ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei conquanto ainda considerasse menor, pouco a pouco, afrouxou-se os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada, moralmente, se não o legalmente. É a este último resultado que ela chegará um dia, pela força das coisas. Então, em que parte a mulher se emancipou? E aí nós vamos encontrar quando ela não quer, hoje em dia, ela está se sentindo usado, ela busca o quê? A separação. E a gente está vendo aí, né, o femicídio muito forte, porque um direito que ela tem está sendo maltratada, ela não está sendo, para não ser usada como um instrumento, como uma ferramenta só do prazer do sexo oposto, do outro. E aí nós vamos agora lá em Leon Denis. Antes de Leon Denis, nós vamos para a primeira pergunta. Quando pergunta Kardec aos espíritos, a questão 200. Os espíritos têm sexo? E aí Kardec, os espíritos respondem, não como entendeis, pois o sexo depende da organização. Há entre eles o amor e simpatia, mas baseada nas semelhanças dos sentimentos. E aí é interessante que a gente aprenda que o amor, que é um sentimento pelo qual é uma força da alma que traz em nós.
e que, ao mesmo tempo, muitas vezes esse amor ainda não foi trabalhado no homem. O espírito, ele tem um sentimento de amor, porque é uma força da alma. E aí nós vamos entender quando Kardec não, Leon Denis, lá no capítulo 13, que ele vai falar no livro Problemas do Destino, do Ser e do Destino. E precisamente é o destino que ele está falando, das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Ele diz que após um tempo de estrada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má de seu passado. Renasci criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, acelerarão sua marcha para diante. A lei do renascimento explica e completa o princípio de imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, não poderia realizar-se em uma única existência, por mais que fosse longa e proveitosa. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária à sua educação e os seus progressos. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se recupera de seu estado de ignorância, inferioridade e se eleva de grau por degrau, primeiro na terra, depois através das inúmeras moradas do céu estrelado. E ele continua dizendo mais: a reencarnação confirmada pelas vozes do além-túmulo é a única forma racional sobre a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Sem ela não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o universo com justiça. E aí a gente vai lá no livro Vida e Sexo, trazido por Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é a primeira, em torno do sexo. Aí tem a pergunta, que é a pergunta que vai ser a 2. Pergunta em nova existência: pode o espírito que animou o corpo de um homem animar de uma mulher e vice-versa? Responde os espíritos: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E Emmanuel traz para nós assim: antes, os problemas do sexo. É forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo
por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrosado, subtralhem as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber que fazem com as energias genésicas, sobrevendo como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados às leis de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos ao outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Emmanuel. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Espírito, o sexo que nós iremos nos fazer presente na encarnação é aquela qual precisamos, necessitamos para evoluir e contribuir com o progresso na ordem divina. E aí nós vamos mais adiante. Nós vamos para a questão 202 do Livro dos Espíritos, que é a última questão do estudo de hoje. Então, diz para a gente, pergunta Kardec aos espíritos: quando se é um espírito errante, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem a Kardec: isso pouco importa. Ou ao espírito. Ele está dizendo que isso pouco importa ao espírito, dá-se em função das provas, porque haja de passar. E tem uma Kardec traz para a gente uma citação aí que vai dizer para nós assim: os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não têm sexo, como deve progredir em tudo. Cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir a experiência. Aquele que fosse sempre homem apenas saberia o que os homens sabem. Então, mesmo como errante no espaço, o espírito não perde o seu direito de escolha através de livre-arbítrio e depende exclusivamente dele a opção por animar um corpo de homem ou mulher, levando em conta, é claro, os valores adquiridos em vidas passadas, que, em síntese, vão determinar pelo sexo masculino ou feminino. E aí, Leon Denis traz assim. Aí, o que fala Kardec lá na Revista Espírita de 1866?
Os sexos só existem no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem um pelos outros, razão pela qual o sexo seria inútil no mundo espiritual. E aí ele vai falando mais adiante. Quando ele diz, sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter modifica conforme as circunstâncias. O organismo, aliás, e se dobra às necessidades e exigência que lhe impõe esse mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após destruição do envoltório material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existência no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar o estado de espírito, o caráter do homem ou da mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que conhecemos. E é interessante que Leon Denis vai trazer para nós aqui, que ele diz assim, se a vida individual começa apenas com o nascimento terrestre, se nada existe anteriormente para cada um de nós, em vão procuraremos explicar estas diversidades dolorosas, estas anomalias assustadoras e, mais ainda, conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram defrontar-se com este problema. Nenhum deles pôde resolvê-lo, considerando sobre o ponto de vista deles, que é o da unidade da existência. Para cada ser humano, o destino fica incompreensível. O plano do universo se obscurece. A evolução estanca. O sofrimento se torna inexplicável. O homem levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de qualquer justiça distributiva, escorrega insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Aí ele vai mais adiante quando ele diz: as desigualdades que nos chocam resultam das diferentes posições ocupadas pelas almas em seus graus infinitos de evolução. O destino do ser é apenas o desenvolvimento, através dos tempos, da longa série de causas e efeitos, desencadeado por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós até o momento favorável à sua eclosão. Ora, desabrocham rapidamente. Mais adiante, quando ele fala aqui, isso ainda é Leon Denis no problema do ser e do destino. Cada um leva para o além do túmulo e traz ao nascer a semente do passado. Esta semente, conforme sua natureza, para a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, estenderá seus frutos
a nova vida que começa, e até mesmo as seguintes. Se uma só existência não for suficiente para esgotar as consequências más de nossas vidas anteriores, ao mesmo tempo, nossos atos cotidianos, fonte de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, formam com elas encadeamento de bens e males, que em seu conjunto comporão a trama dos nossos destinos. Aí mais adiante ele vai trazer para nós o seguinte, isso ainda Leon Denis. Ele diz: o presente só se explica pelo passado. Foi necessária toda uma série de renascimentos terrestres para alcançar o ponto a que o homem chegou atualmente. E não é admissível que esse ponto de evolução seja definitivo para a nossa esfera. Aí ele vai mais adiante dizer para nós assim, ainda Leon Denis: renascer não é mais extraordinário do que nascer. A alma volta à carne para nela submeter-se às leis da necessidade. As carências, as lutas da vida material são igualmente estimulantes, que o obrigam ao trabalho, aumentam sua energia, temperam seu caráter. Tais resultados não poderiam ser obtidos na vida livre do espaço. Por espírito jovem, cuja vontade é vacilante, para que avancem, são-lhes necessário o latergo da necessidade e as numerosas encarnações, em cujo curso sua alma vai se concentrar, voltar-se para si mesmo, ganhar o impulso, o ardor indispensável, para mais tarde descrever sua imensa trajetória. E ele diz que o objetivo destas encarnações é, pois, de certa forma, a revelação da alma a si mesma, ou antes, sua própria valorização pelo desenvolvimento constante de suas forças. E mais adiante ele diz: as existências planetárias, porém, põe-nos em contato com toda uma ordem de coisas que consistem o plano inicial, a base da nossa evolução infinita. Elas se encontram em perfeita harmonia com o nosso grau de evolução. E mais adiante ele diz: a passagem da alma terrestre, outros mundos, efetua-se sobre o império de certas leis. Os globos que povoam a amplidão diferem entre si por sua natureza e densidade, os envoltórios fluídicos das almas só podem adaptar-se a esses ambientes novos em condições especiais de depuração. Mas é interessante que ele vai dizer para nós, né, assim, deixa eu ver como ele traz. Antes de retomar o contato com a matéria e começar uma nova carreira, o espírito, dissemos, deve escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. A anterioridade do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos, seus deméritos, a função que está apto a exercer. Todos esses elementos intervêm na orientação da vida, em preparação. Daí a preferência por tal raça, tal nação, tal família. As almas terrestres que amamos atrai-nos
os laços do passado renovam-se em filiação, aliança, amizade novas. Até o lugar existe sobre nós sua atração misteriosa. E é raro que o destino não nos conduza a várias vezes as regiões em que já vivemos. Amamos, sofremos também. Os olhos são forças que nos reaproximam dos nossos inimigos, outrora, a fim de apagar, através de melhores relações, velhas inimizades. E aí ele vai dizendo mais adiante, e aqui quem fala é o guia de Leon Denis, diz para ele: todavia, interessante é livre para aceitar ou adiar horas das preparações inelutáveis no momento de ligar-se a um germe humano, quando a alma ainda dispõe de toda a sua lucidez. Seu guia exibe-lhe o panorama da existência, a que espera mostrar-se os obstáculos e os males com os quais ela se defrontará. Fala a compreender a utilidade deste para desenvolver suas virtudes ou despojar-se dos seus vícios. E diz mais: na hora da resolução suprema, antes de novamente descer a carne, o espírito percebe apropriar-se do sentido geral da vida que vai começar. Ele a vê aparecer em suas grandes linhas, em seus fatos culminantes, sempre mutados. Entretanto, por sua ação pessoal e a utilização de seu livre-arbítrio, pois a alma é a senhora de seus atos, mas desde que ela se decida, desde que o elo se até a que a incorporação principie tudo, se apaga, tudo se dissipa, a existência vai desenrolar-se com todas as consequências previstas, aceitas, queridas, sem que intuição alguma do futuro subsista na consciência normal do ser encarnado. O esquecimento é necessário durante a vida material, o conhecimento antecipado dos acontecimentos nefastos que vão surgir. E aí ele diz mais: quanto à escolha do sexo, é ainda a alma quem primeiramente decide. Pode mudá-lo de uma encarnação a outra, por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Certos pensadores admitem que a alternância dos sexos seja necessária para adquirir virtudes mais específicas, dizem eles, a cada uma das metades do gênero humano. Por exemplo, no homem a vontade, a firmeza e a coragem; na mulher, a ternura, a paciência e a pureza. Acreditamos, de preferência, de acordo com as instruções de nossos guias, que a mudança de sexo, sempre possível para o espírito, é, em princípio, inútil e perigosa. Os espíritos elevados a desaconselham, e é fácil reconhecer, à primeira vista, em torno de nós, as pessoas que numa existência precedente, adotaram sexo diferente, são sempre, sob certo ponto de vista, anormais. Virogas de caráter, os gestos masculinos, algumas das quais, portanto, portam ainda os traços dos atributos do outro sexo. Por exemplo, a barba no queixo, evidentemente, são homens
reencarnados. Nada tem de estético, nem de sedutor. Assim é também com aqueles homens efeminados que têm todas as características das filhas de Eva e estão, por assim dizer, extraviados na vida. Quando um espírito se habituou a um sexo, é ruim para ele sair daquilo que se tornou sua natureza. E ele vai falando mais ainda. E para a gente fechar, finalizar, vamos pegar nosso irmão Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que ele fala sobre sexo e amor. E diz para nós assim: ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorarmos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Imaginemo-lo ambos na esfera da personalidade, como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla. O rio espalha forças, o dique policia-lhes a expansão. O rio encontramos a natureza. No dique, surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição, toda vez que a massa líquida se dilate em volume. Igualmente, o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto sempre que a atração genésica é mais poderosa do que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração da enfermidade ou no crime. Tanto quanto o dique precisa erguer-se em defensiva constante no governo das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza assim teus próprios desejos. Todo o pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre, os que cheguem ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadoras condições, invencível, amargando pesadas provas como consequências dos excessos diletuosos a que se renderam. À maneira de doentes difíceis, no leito de contenção, padece inibições obscuras ou a envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas, em que ainda estagiam no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois,
e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração, aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual tiver gastas as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou o encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agrave de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Que a paz, que o amor do Cristo presente se faça em todos nós. Uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.